nós vamos dividir em 3 etapas, né? Como eu falei, nós vamos falar sobre unidade, nós vamos falar sobre trindade e nós vamos falar sobre a igreja. Onde é que a igreja está nisso tudo, né? Então, isso aí é muito importante, porque quando a gente fala de união, a gente vai falar de igreja. Quando a gente fala de trindade, a gente vai citar a igreja. E depois nós vamos falar sobre a igreja. Vamos lá. Unidade. A palavra unidade, ela vem do hebraico Yahushad, que procede de união, unidade, junto ao todo, todos juntos igualmente. E como o Salmo fala, no Salmo 133, versículo 1, fala da unidade que todos os irmãos devem ter. Salmo 136, versículo 1. E essa unidade nesse Salmo, essa palavra unidade nesse Salmo, ela reflete assim, uma unidade assim, como montanha, uma coisa muito forte e visível. Então, a unidade ela tem que ser visível, né? Aí a unidade no grego enote significa também unidade, unanimidade e consentimento. Então, a unidade designa a união de componentes com uma determinada homogeneidade ou identidade. Unidade é a ação coletiva que atende a um único objetivo. Qual é? Coesão, integração. Na unidade, cada um abre mão do seu pensamento próprio para caminhar junto numa mesma visão, no mesmo propósito com os demais. Os irmãos estão percebendo que isso tudo que eu estou falando, a gente tem que colocar dentro da igreja? Estão entendendo isso? Essa unidade repousa sobre a firme doutrina que há apenas um Salvador, um Pai Celestial, um Espírito Santo, um batismo e uma única igreja aos olhos de Deus. A unidade, gente, é um dom, um presente do Espírito Santo a nós cristãos. Efésios 4, versículo de 4 a 6 diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Aí eu faço uma perguntinha para os irmãos depois pensarem. Será que a unidade não é o que a igreja precisa ter? O que vocês acham? Vocês acham que a igreja precisa ter unidade? Precisa? Muito bem, então não precisa nem pensar, né? Porque já sabe que é isso mesmo. Precisam ter. Agora, alguns podem falar assim: ah, pastor, mas aqui nós somos muito unidos. Bênção. Mas será que união e unidade é a mesma coisa? O que vocês acham? Não, né? A união são todos juntos. Nós estamos aqui em união, né? Já a unidade são todos se sentirem um só. Quando um perde, todos perdem. E quando um ganha, todos ganham. Então, se somos um em Cristo, precisamos voltar à palavra da cruz, sacrificar nossos interesses pessoais, o ego, morrer para o que nos engrandece, que é Jesus. A igreja pode ser unida e não ter unidade. Por isso, temos que estar atentos para isso. Pode estar todo mundo junto num lugar, mas sem unidade no cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Hã? Isso. E aí eu pergunto, pastor Manuel, como é que esse povo está se comportando aqui em Passaré? São só unidos ou eles estão em unidade? Amém. Glória a Deus por isso.
estão só unidos realizando o trabalho, ou o trabalho de vocês está em unidade? Está em unidade, né? O trabalho que vocês têm realizado, as reuniões, as visitas, a pregação, os louvores, tudo tem sido em unidade? Tem sido em unidade? Amém? Então, meus irmãos, não podemos nos esquecer que essa unidade, ela se concretiza graças à atuação de uma pessoa. Que pessoa é essa? Uma pessoa da Trindade. Qual é a pessoa da Trindade? O Espírito? O Espírito Santo. Acertaram, o Espírito Santo, né? Então, o que é então estar em unidade com Deus? A unidade que Deus quer, ou que Ele exige, em primeiro lugar, é uma coisa assim que às vezes a gente fala, mas não pensa assim na complexidade disso. Comunhão. Comunhão. Comunhão com Deus. Se eu estou em comunhão com Ele, e você está em comunhão com Ele, nada impede nossa comunhão um com o outro. E essa unidade, ela não é forçada, num mero vínculo externo, é a unidade do Espírito baseado na verdade que Deus revelou. E quando é que há verdadeira unidade na igreja? Quando é que existe verdadeira unidade na igreja? Quando é que existe, então, essa verdadeira unidade na igreja? Vamos lá. Quando é que existe essa unidade na igreja? Eu falei. Quando a gente se esvazia de nós mesmos, né? Quando nos despojamos de nós mesmos e vivemos juntos para Deus. Jesus orou para que seu povo tivesse unidade na Trindade, está lá em João 17:11. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Olha que legal. Jesus pedindo ao Pai a nossa unidade, para vivermos em unidade com a Trindade. E preste atenção nisso. A comunhão é gerada a partir de uma vida em unidade. Se não tem unidade, meus irmãos, não tem comunhão. Por isso Jesus clamou isso ao Pai, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, meus irmãos, a força da unidade dos filhos de Deus é algo imensurável, é algo que a gente não tem condições de avaliar. Deus, ao criar Adão e Eva, olha só, lá na criação do mundo, ao dizer que não é bom que o homem viva só, ele deixou bem claro sobre isso. A unidade, ela destrói o isolamento, o individualismo, a solidão e sobre o quê? A necessidade de cada um. E Paulo, ao escrever para toda a igreja de Éfeso, e não apenas para as comunidades de lá, procurou incentivar a todos a terem unidade em quê? Paulo incentivou o povo de Éfeso a terem unidade em quê? Unidade em quê? Duas letrinhas. Na fé, é isso aí, vocês sabem, pode dizer, o pastor Manuel não vai ficar chateado não, pode falar, viu? Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vejam, meus irmãos, que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido isso. Sabem qual é o resultado quando guardamos a unidade do Espírito? Ele falou aqui, Paulo falou aqui, ó. Quando a gente guarda a unidade do Espírito, acontece o quê? Chegamos a quê? A plenitude de Cristo. E o que é plenitude? É o estado que é inteiro,
completo. Então, pode ser entendida como a unidade do corpo para atingir, então, aquilo que precisamos ser, varões perfeitos. Essa unidade com ele nos trará amadurecimento e fortalecimento espiritual para que a unidade da igreja possa exercer a sua missão e em Jesus Cristo tudo aquilo que precisa ser feito. Olha a igreja sendo citada aí novamente. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Vamos voltar lá para Efésios 4, capítulo 4, que tem um detalhe importante que muitas vezes não prestamos atenção. É um alerta que Paulo dá para que a unidade da igreja não se perca. No versículo 3, ele manda que eles guardassem a unidade do Espírito. Se Paulo mandou que eles guardassem a unidade do Espírito, é sinal o quê? Que precisamos ser zelosos e guardá-la, porque ela pode ser perdida. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele nos deu até a dica de que forma podemos guardá-la. Efésios 4, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso nada mais é que o resultado de vivermos uma vida transformada em Jesus, na unidade da Trindade, junto com os nossos irmãos. Vejam que a igreja, o corpo de Cristo, tem que ter uma preocupação imensa em relação à sua unidade, principalmente na unidade da Trindade. A unidade da Trindade tem que ser manifestada em cada ato da igreja de Cristo, dentro e fora. Se queremos glorificar a Deus, devemos incentivar a unidade dos que já pertencem a Deus por Jesus Cristo. Romanos 14, 19. Assim, pois, seguimos as causas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. E se realmente estamos em comunhão com o Espírito Santo, deveremos trabalhar humildemente para manter a unidade. A unidade humana, ela é muito frágil, e Jesus e Paulo sempre se preocupou para que o povo tivesse a unidade verdadeira, porque nós somos capazes de esconder diferenças e criar alianças que o tempo corrói, sem futuro, da mesma forma que os fariseus e os herodianos, aquele grupo lá que também perseguia Jesus, o nome do Herodes, né? Faziam quando se uniam contra o seu aniversário comum, que era o próprio Jesus. Temos que ser resilientes, porque a unidade real requer trabalho um trabalho muito grande. Agora vamos falar sobre a Trindade. Falei bastante sobre a unidade, vamos falar um pouquinho sobre a Trindade. O pastor Manuel já falou um pouco aí, né, sobre a Trindade, e falar da Trindade é uma responsabilidade muito grande, porque ela é um conceito impossível de ser totalmente compreendido por qualquer ser humano, quanto mais explicado, né? Quem pode me dizer, agora eu vou perguntar isso para vocês, mas ele já deu uma palha, né? Quem pode me dizer o que é a doutrina da Trindade? Vocês estavam afiados aqui ontem. O que é que vocês podem me falar sobre a doutrina da Trindade? Vamos lá, gente, não quero ver ninguém dormindo aqui, não. Vamos lá. Não falam nada? Então eu vou ajudar vocês. Tem um teólogo aí, gente boa demais, eu gosto muito dele, chama Karl Barth. É isso, pastor Manuel? Karl Barth. Foi o maior teólogo protestante do século XX. Até hoje, estudiosos, teólogos buscam nele informações, né,
para desenvolverem também as suas teses ou suas teorias. A teologia de Barth, ela enfatizava a revelação de Deus em Jesus Cristo e que toda a relação de Deus com o homem se dá em Cristo através do próprio Cristo. Ele afirmou que Trindade é o nome do cristão, é o nome cristão de Deus. Para ele, a Trindade é um dos conceitos centrais da teologia cristã e desempenha um papel fundamental na teologia sistemática. A teologia sistemática é aquela que é tudo organizadinho, bonitinho, para todo mundo entender sobre teologia, né? Então, nós não encontramos a palavra Trindade na Bíblia. A palavra Trindade, ela não se encontra na Bíblia. Mas a ideia por ela expressada é uma das verdades fundamentais das Escrituras. No Antigo Testamento, vocês encontram alguma referência sobre a Trindade? E aí? Encontra? Encontra camuflado, né, pastor Manuel? Encontra camuflado, né? No Antigo Testamento nós não temos provas claras sobre a doutrina da Trindade como nós temos no Novo Testamento. Mas logo no início do Antigo Testamento, encontramos no primeiro versículo da Bíblia, né, duas manifestações da divindade. Gênesis 1 e 2. No princípio, criou Deus, e o Espírito movia-se. Portanto, notamos que o Criador de todas as coisas é Deus, e o Espírito Santo move-se sobre este mundo com o propósito de nos conduzir, guiar, instruir no caminho que Ele deseja que andemos. Vemos também Deus falando de si mesmo no plural, como, por exemplo, no versículo 26 do capítulo 1, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já em Isaías 48:16, aparece uma distinta referência à Trindade. Agora o Senhor Deus, o Pai, me enviou a mim, o Filho, e o seu Espírito, o Espírito Santo. A palavra usada aqui, a palavra Deus usada aqui em Isaías é Elohim, né? E é que é Deus em português, e é o primeiro dos nomes da divindade. É um substantivo plural na forma, né? Mas singular no significado quando se refere ao verdadeiro Deus. Então, não podemos negar que o Antigo Testamento contém uma clara o quê? Antecipação plena da revelação da Trindade que temos no Novo Testamento. No Novo Testamento, há provas concretas da doutrina da Trindade que lançam luz sobre as evidências encontradas no Antigo Testamento. A gente vê isso no batismo de Cristo. As três pessoas da divindade são evidenciadas distintamente, né? Jesus foi batizado, logo saiu da água, abriu os céus, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem comprazo. Então, nós temos aí Jesus sendo batizado, o Espírito de Deus vindo e o próprio Deus falando: este aí é o meu Filho. Nós temos uma evidência na bênção apostólica, que o pastor falou aqui, logo aqui, quando abriu, né? Que estão sendo concedidas a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, tudo isso em nome do Senhor, em nome da Trindade. Em 2 Coríntios 13, que é sobre a bênção, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Dando aos seus discípulos a primeira missão deles e a nossa, por tabela, também é uma evidência. Mateus 28:19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome de quem? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? E quando Jesus partiu, né, foi para o céu, ele também fez uma citação em João 14:26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo aquilo que eu disse. Então, o Filho dizendo que viria, então, aquele, o Consolador, o Espírito, né? E o que o Pai mandaria. Então, aí a Trindade sendo manifestada de novo. É bem claro, tem que deixar bem claro que a Trindade ela não está baseada em especulações e conjecturas humanas, mas na própria revelação divina que é a sua palavra. A palavra Trindade significa 3 em 1, ou 1 que é 3. As 3 pessoas de Deus juntas são um só Deus. Portanto, nós adoramos e exaltamos o Deus triuno. Não cantamos aqui a antífona? Não cantamos aqui? E ela faz até a citação aqui, né? Deus triuno. E é bacana que ela divide bem direitinho, ela fala sobre Deus Pai, Deus Filho e o Consolador. Eu acho linda essa música. A Deus triuno é uma doutrina cristã que define Deus como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra triuno significa que é a união de 3 em 1. A doutrina da Trindade não é uma forma de triteísmo, ou seja, não é uma crença em 3 deuses, absolutamente. Não existem vários deuses, apenas um, o Deus da Bíblia que é supremo. 1 Coríntios 8, agora eu botei aqui o versículo, não consigo me lembrar dele, mas diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. E apoiando o conceito de triunidade em Deus, Jesus, numa frase extremamente teológica, se identifica como Pai na sua essência. Qual foi essa frase pequenininha, mas de uma teologia gigantesca? Está lá em João 10, 30. Eu e o Pai somos um. O pastor está mais afiado que vocês, hein? Eu e o Pai somos um. E vemos no livro de Atos, o Espírito Santo, por sua vez, é chamado de Deus. Em Isaías 44, 6, diz assim: assim diz o Senhor, o Rei do Judá, o Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Romanos 3,30, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. E João 14, 26 diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês se lembrarem de tudo que eu disse. E agora a gente vai ver por onde fica a igreja, né? Nisso tudo que nós falamos. A igreja foi citada várias vezes aqui, na unidade, foi citada na Trindade. Agora vamos ver aí como é que é a projeção dela. Segundo me foi colocado, eu tenho que mostrar para vocês o reflexo da igreja na Trindade. Agora, tem que tomar muito cuidado com isso, quando nós falamos sobre igreja. Tem muita gente que confunde igreja física com a igreja como corpo de Cristo, né? Onde ele é o cabeça. Com tudo isso que já vimos, os irmãos perceberam como a igreja tem uma importância fundamental na unidade da Trindade. Vimos algumas citações da igreja quando falamos sobre unidade e Trindade, e precisamos trabalhar sobre isso. Em minhas pesquisas, eu vi alguns conceitos muito superficiais sobre a igreja que me deixou triste, em ver que todos eles podem até ser aceitos, né, na sua superficialidade, mas estão bem longe do conceito que Jesus deu para ela, para a sua igreja. A igreja é a união, olha aí a unidade de todos aqueles que foram chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, enviado ao mundo para redimir-os de seus pecados. É por isso que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo.
Gente, se a igreja é o corpo de Cristo, nós somos o quê? Membros desse corpo. Então, olha aqui, ó. Aqui é um corpo aqui. Então, tem um braço, né? Outro braço, a perna, a cabeça. Se eu parar com esse braço aqui, não fica legal. Se eu não tiver a perna, não fica legal. Então, meus irmãos, a importância de cada um de nós na unidade da igreja é fundamental para ela poder ser desenvolvida. Vemos em Mateus, capítulo 16, versículo 18, o primeiro versículo do Novo Testamento, usando a palavra igreja. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Portanto, quem edifica a igreja? Jesus, não é? Ele falou: eu edificarei a minha igreja. Então, quem edifica a igreja é Jesus. Fisicamente, podemos até chamar a igreja como um prédio onde um grupo de cristãos se reúnem para orar, ler, estudar, louvar, ouvir a palavra. Mas, biblicamente, o sentido de igreja é muito mais do que isso. E a gente não pode se esquecer lá do princípio, né? Onde, quando tudo começou, quando Jesus partiu, então, que a gente chama de o quê? Igreja primitiva, legal, igreja primitiva. Primitiva por quê? Porque elas estavam ainda desenvolvendo as doutrinas, né? Então, primitiva em doutrinas. E 5 cidades foram centros importantes da igreja naquela época: Jerusalém, Antioquia, Roma, Alexandria, Constantinopla. Tinha outras igrejas também, mas essas 5 são as mais importantes. E elas deviam ser bem animadas, meus irmãos, bem animadas, porque eles gostavam de se reunir. E tem gente hoje que, quando fala que é para a igreja, ai, meu Deus do céu, logo hoje é domingo. Tem igreja, e eu tinha um futebol, rapaz, para ir. Como é que pode? Ou então, antigamente, tinha o Ayrton Senna, né? Todo domingo. E o pessoal não ia à igreja para poder ver a corrida do Ayrton Senna. Olha aí, como é que pode isso? Né? Aí a turma lá não. A turma lá, o pessoal era vamos. Por isso que eu digo, pastor de igreja não é para falar assim: vamos fulano, vamos para a igreja. A função do pastor não é essa, não. A Bíblia não fala sobre pastor de ovelha? Não fala que a ovelha segue o seu pastor? Por que a ovelha segue o pastor e por que o pastor vai na frente das ovelhas? Por quê? Vocês sabem? Porque as ovelhas, elas quase não enxergam nada, praticamente cegas. Elas precisam seguir um som, e era para poder ir para os lugares. E é por isso que ele fala: eu sou o pastor das ovelhas, então vou seguir, e as ovelhas vou seguir em frente, vou ver se está tudo bem, e elas vêm atrás de mim. E por elas não terem essa visão, eles ficavam em lugares que tinham assim precipício, abismo e tal. É por isso que o cajado do pastor tem aquela dobrazinha, que é justamente para o pastor puxar lá o pescoço da ovelha que está caindo. Vocês não sabiam disso não, né? Pois é isso mesmo que acontece. Então, eles da turma da igreja primitiva, eles se viam mais como uma família do que como uma instituição, repartindo seus bens, e se preocupavam em discutir sobre os conceitos bíblicos, aquilo que Jesus deixou. Os conceitos cristãos, perdão, não é um conceito bíblico, conceitos cristãos. E eles se ajudavam, se incentivavam com o objetivo de crescerem e pregarem a palavra. Coisa que em muitas igrejas a gente vê algo que não é muito legal. Tem algumas igrejas que parece que há competição entre os membros da igreja. Eu quero ser mais do que isso, eu quero cantar mais tempo ali lá nos louvores, eu quero pregar mais. Gente, pelo amor de Deus, não é assim que é uma igreja. Isso não é um corpo, isso aí é uma bagunça. Tá? Então, eles se juntavam, se incentivavam, para quê? Eles tinham o objetivo de crescerem na palavra e pregarem a palavra. Depois os irmãos leem aí Atos 2, 44 e 47. E eles eram perseverantes, né, e unânimes
todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singela do coração. Louvavam a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iriam se salvar. Por quê? Porque eles davam testemunho, porque eles demonstravam unidade, porque eles mostravam em quem eles criam. Tem gente que tem vergonha até de usar uma camiseta que fala sobre Jesus, que fala sobre a transformação de vida, né? Eu gostava muito de usar, pastor, aquela igreja, aquela camiseta, Jesus transforma, né? Aí, aquela camiseta, eu não precisava falar nada. Já era uma pregação. Jesus transforma. E eu pegava gente, o pessoal me perguntava aí, que negócio de Jesus transforma é esse e tal? E hoje eu uso uma camiseta, quando eu vou para a escola dominical, que fala sobre o Espírito Santo. E eu fui lá no Lagoa, né? Lagoa, estava com essa camiseta, eu até esqueci de falar para a Sueli, estava com a camiseta, aí um cara falou assim, que espírito é esse aí? Aí eu tive a oportunidade de falar que espírito era aquele ali que estava sendo citado. Olha só, eu não precisei falar nada, não precisei chegar para o cara e falar, tu é um pecador, tu vai para o inferno. Não precisei falar isso. Eu quero até dar um exemplo muito triste, mas que aconteceu com a minha mãe. Eu estava aqui em Fortaleza, né? Já aqui em Fortaleza. Aliás, estava lá no Rio de Janeiro, recém-convertido, aí levei minha mãe para a igreja. Olha só, levei minha mãe para a igreja, todo feliz, né? Vou levar minha mãe para a igreja, quem sabe que hoje Deus toca no coração dela também. Aí apresentei para uma irmãzinha muito consagrada, tudo, mas que não pensa, que não pensou no que falou. Ela chegou para minha mãe e falou assim, a senhora já é crente? Ela falou assim, não. Então a senhora vai para o inferno. A minha mãe nunca mais pisou numa igreja. Nunca mais. Eu dou glória a Deus porque uma semana antes dela morrer, ela se decidiu. Ela estava no hospital com a Covid, né? Tinha pego a Covid e tal. Aí o meu sobrinho, que é diácono lá na igreja, lá no Rio de Janeiro, sempre falava com ela e aí ela se decidiu. Uma semana antes. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado ao lidar com as pessoas, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muito tato. A gente sabe que as pessoas vão para o inferno, mas não vou falar isso para ninguém. A maior dificuldade que o pastor tem quando vai para um enterro e pede para o pastor dar uma palavra e o defunto não é crente. Ah, meus irmãos, como é difícil! Como é difícil! Então, a gente vai falar assim, esse cara aqui já está no inferno. Não, eu vou falar isso? Não posso, né? Não tem condição. Então, é muito difícil. Então, a igreja primitiva, eles eram o quê? Unidos, eles estavam todos juntos, mas em unidade, porque eles estavam se sentindo num só, e quando um ganha, todo mundo ganha. Quando um perde, todo mundo perde. Como referência do doutor e pastor Israel Bellon, que foi contemporâneo meu de seminário, ele fala assim, na igreja somos todos iguais, independente de formação escolar e posse de recursos financeiros ou patrimoniais. Podemos estar num grande momento espiritual ou emocional, mas não somos melhores do que aqueles que estão enfraquecidos espiritualmente ou emocionalmente. Na igreja devemos nos importar com a alegria ou com a tristeza do outro. E essa foi a orientação de Jesus. Mateus 7,12. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. Em Romanos 12,10, Paulo diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Em Efésios 4,2, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes. Cadê a água, pastor? Ah, está aqui.
Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Meus irmãos, Deus mandou a gente amar ao próximo, não é? É verdade? Amar ao próximo. Tem próximo que não ajuda, né? Tem próximo que não ajuda. Mas nós devemos amar ao próximo, mas isso não significa gostar de todo mundo. De gostar de todo mundo, não. Se o pastor Manuel não bota desodorante quando sai de casa, não se arruma, né? Eu não gosto disso aí do pastor Manuel, não vou gostar disso não, né? Mas eu amo o pastor Manuel, eu amo demais. Então a gente pode amar, mas a gente não é obrigado a gostar, porque senão a gente está sendo conivente com aquela pessoa que está errando, tá certo? Efésios 4:3, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Somos todos o corpo de Cristo, formado por muitos membros de diferentes nações, tribos, línguas e povos. Assim como todas as partes do corpo estão ligadas e trabalham juntos, os cristãos devem trabalhar em unidade para a obra de Deus. Assim como a cabeça comanda o resto do corpo, Jesus comanda a igreja. Cada cristão tem uma parte na obra da igreja com uma função específica dada por Deus que chamamos de dons. Aqui eu quero dar uma referência muito forte, que a gente se atrapalha todo, se atropela todo. Ninguém vai ser que nem o pastor Manuel. Não adianta você querer pregar como ele prega, não adianta você querer ensinar como ele ensina, não adianta, porque Deus deu o dom para o pastor Manuel, o dom é dele. Não adianta você querer ser uma coisa que Deus não quer de você, que não te deu. Se o meu dom é vir à igreja, abrir a igreja, cuidar da igreja, templo, né? Cuidar do jardim, cuidar das coisas, se esse é meu dom, glória a Deus, eu vou fazer o melhor para o Senhor. O melhor. Se eu sou professor, eu vou ser professor. Não posso atrapalhar as coisas. A gente complica tudo que Deus quer para a gente. É sempre assim. É por isso que a gente fala, comigo não dá nada certo. Poxa, mas você está nos caminhos do Senhor, você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça? Então, abre o olho aí, presta atenção nisso. Diz assim, Romanos 12:4, porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Tá? Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O braço vai fazer a mesma função que a perna? Não. Então, quer dizer, a gente tem que ter essa visão, a gente tem que olhar isso, prestar atenção. Não temos como mudar o que Deus determinou, temos que saber exatamente qual foi o dom que Deus nos deu para usá-lo da forma que Deus quer que usemos. Rapaz, olha, pastor Manuel, eu fiquei assim, fascinado quando eu vi essa turma cantando aqui. Eu não sei se é porque hoje é aniversário da igreja, mas eu tenho certeza que não é só isso, né? Então, rapaz, eu me senti tão bem. Eu me senti assim, realmente que nós estamos cultuando a Deus, porque em algumas igrejas a gente vê os grupos de louvores cultuando os homens e cultuando a si mesmo e não cultuando a Deus. É muito difícil. Para Deus, deve ser muito difícil para Deus olhar isso, ver isso. E aqui hoje eu senti. Tá? Eu senti a turma aqui louvando, cultuando a Deus nos louvores. Não estavam preocupados. Eu não vi aqui o baterista competindo com o pessoal que estava cantando. Isso é uma grande coisa. Então, realmente, é maravilhoso quando as pessoas têm essa preocupação em louvar a Deus. Né? É o amor, na sua essência, que vai determinar e cimentar a unidade da igreja. É o amor que vai sinalizar a presença de Jesus em sua igreja, nos tornando cada vez mais unidos, cada vez mais preocupados um para com os outros. E nós temos que ter essa consciência, meus irmãos, que nós somos um só corpo para que Deus possa nos usar da forma como Ele quer que seja usado. 1 Coríntios 12:7 diz assim, mas a manifestação do Espírito é dado a cada um, para o que for útil.
mas um só e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, a gente tem que cuidar, porque posso amar alguém, mas como eu não preciso gostar desse alguém, eu tenho que cuidar para que esse alguém possa ser uma pessoa também que eu venha gostar, tá certo? E eu quero aqui ter um detalhe importante sobre, que a gente não pode esquecer, a igreja que agrada a Deus exerceu o seu papel no passado, exerce o seu papel no presente e, com certeza, exercerá o seu papel no futuro. Sabe por quê? Está lá em Mateus 16. O que diz Mateus 16? As portas do inferno não poderão vencê-las. A igreja tem que ser ativa e não pode ser passiva. Tem que ser sal e luz para o mundo. Quando a plena unidade do corpo de Cristo será alcançada. Quando é que a plena unidade de Cristo será alcançada? Quando? Quando? É uma pergunta, pode responder. Um de cada vez, por favor, senão tu vai tumultuar. A plenitude da unidade do corpo de Cristo será alcançada, sabe quando? Na volta dele. Na volta dele. E, para não apanhar do pastor Manuel depois, vou finalizar agora, né? Porque o Pedro Irmão já está cansado aí, o aniversário da igreja, não é o pastor que ficar falando o tempo todo, né? Então, eu quero finalizar essa nossa reflexão, deixando com os irmãos uma frase que me impactou muito, pois se encaixa exatamente sobre o tema que o pastor Manuel me deu para falar para os irmãos nessa noite. O tema qual foi? Unidade na Trindade. Uma igreja unida como reflexo da Trindade. E a frase que eu deixo com vocês é a seguinte: a igreja é a comunhão criada pelo Espírito que cumpre a missão de Cristo, atraindo pessoas ao amor de Deus. Tá certo? Deu para entender? A igreja é a comunhão criada pelo Espírito Santo de Deus, que cumpre a missão que Cristo nos deixou, atraindo o quê? Pessoas. Por quem? Pelo amor de Deus. Então, pastor, eu acho que eu respondo aí aquele seu tema, né? Uma igreja que vive unidade no Espírito Santo prega a salvação em Jesus Cristo, batiza, ensina a palavra e vive em harmonia no amor de Deus, atraindo outras pessoas até Ele com seus irmãos, refletindo o quê? A Trindade. Eu espero que os irmãos de Passaré se preocupem bastante em viver em unidade com seus irmãos e com a Trindade, e que essa igreja possa refletir ao mundo que só Jesus transforma e que somente nele podemos alcançar nossa vida eterna. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé?